Olá, hoje vamos falar sobre pornografia, não somente na vida dos jovens, mas também na vida dos homens casados e também todos aqueles que ainda estão presos na pornografia. Eu vou mostrar para vocês como eu venci a pornografia. Vamos ler lá em Gálatas 5:19 a 23, o que diz? Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizade, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebediz, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Presta atenção nessa palavra, domínio próprio. Mais para frente você vai entender que você já recebeu o domínio próprio. Falta você acessar isso, pois já foi feito para você. O que você precisa fazer é um esforço de acreditar que já está liberado o domínio próprio para a sua vida, sem precisar fazer da força do seu braço. Antes de eu aceitar Jesus como meu único Senhor Salvador, eu era uma criança normal. Eu brincava com as outras crianças normalmente, porém o ambiente ele foi me contaminando. Eu era uma criança que tinha uns pensamentos como criança. Conforme eu ia crescendo no ambiente, aquele ambiente ele ia me moldando, contaminando a minha mente. Comecei a praticar pornografia e a lei natural dos homens. Eu não sabia sobre a lei de Deus, mas ao passar do tempo, conforme o ambiente ia me moldando, eu comecei a viver o quê? Naquele mundinho comum. Continuava o quê? Me enchendo de todas as coisas que não pertenciam a Deus. Eu achava na minha mente que aquilo era natural. Eu fui criado em um ambiente que, para ser um homem de verdade, eu deveria pegar todas as menininhas que estavam ao meu redor. Então eu fui crescendo desta forma, ensinando a minha mente que isso era normal. Isso era da minha natureza. Conforme foi passando os anos, eu já tinha mais de 10.000 imagens no meu computador de pornografia. Eu tinha vários tipos de revista. Com isso eu achava que era mais homens do que os outros, porque eu estava cheio de imagem no meu computador. Mesmo naquela época, tendo uma internet discada, era difícil de baixar uma imagem quando era pesada ou algum vídeo, mas mesmo assim eu insistia. Todos os dias após a escola, eu ia para a internet para ver pornografia. E após vários anos cometendo o mesmo ato, chegou o momento que eu queria mudar, que aquilo já não era mais algo que eu queria fazer, mas eu queria uma vida diferente. Eu lembro que uma vez, na virada de ano, lá na praia em Piúma, eu estava vendo aqueles fogos de artifício, olhei para cima e fiz um pedido simples para um Deus que eu não conhecia. Então, para mim, era um Deus desconhecido. Eu simplesmente olhei para o céu e disse com as minhas próprias palavras: eu quero voltar para a minha cidade, mas eu quero ser outra pessoa. Eu quero transformar a minha vida. Só que eu não esperava que isso seria tão rápido. E depois de 2 meses eu fui numa igreja evangélica e naquele mesmo dia eu aceitei Jesus como meu único Senhor Salvador. Mesmo não sabendo o que significava aquela declaração. Eu só sei que eu estava lá na frente daquela igreja, levantando a mão e arrependendo de todo o meu pecado.
Após passar anos e anos naquela igreja evangélica, todo domingo eu ia, escutava aquela pregação do pastor, lia a Bíblia todos os dias, fazia campanha todos os meses, mas mesmo assim a minha mente não convertia. Eu continuava vivendo as velhas práticas do velho homem, da velha natureza. Eu não conseguia ser liberto daquela pornografia. Eu achava que para mim eu tinha que fazer os 21 dias em jejum e oração, sendo perfeito em Deus para me ser liberto daquela prostituição, daquela pornografia. E eu fazia esforço nenhum para ter uma mente renovada, porque eu esperava chegar no céu para mim ser liberto, sendo que eu poderia viver aqui nesta terra uma vida esplêndida, porém eu não mudava a atitude. Eu continuava a fazer votos e votos, em campanhas e campanhas para me livrar da prostituição, campanhas de madrugada, campanhas na parte da manhã, mas mesmo assim eu não conseguiria libertar da pornografia. Nesse período eu conheci a minha esposa, achando que neste momento, enfim, vou ser liberto desta vez da pornografia. Neste momento eu casei. Meus primeiros anos foi de luta. Achava que essa luta significava a cruz que eu deveria carregar. Então, eu trouxe a pornografia para dentro do casamento. Então, neste momento, todas as vezes que eu ficava sozinho, a minha mente me dominava, me levava a cometer o ato do mesmo jeito. Então, naquele primeiro ano de casamento, eu não consegui ser liberto da prostituição, mesmo estando casado, mesmo estando dentro de uma igreja evangélica, mesmo fazendo campanhas de 21 dias. Para mim, eu achava que a força do meu braço, eu ia conseguir ser liberto. Eu estava lutando comigo mesmo, achando que Deus iria me livrar da pornografia, que seria no tempo dele. Mas mesmo assim, eu não fiz nenhum esforço para mim ser liberto da pornografia. Eu achava que a campanha de 21 dias que eu fazia na força da minha mente, vencendo o corpo não queria estar ali, era o suficiente. Chegou um momento que a minha fé ela começou a diminuir. Eu não estava mais acreditando que Deus existia, pois aquele pedido, ano após ano, eu ainda carregava ele, pois a minha mente continuava a me dominar na pornografia. Daí eu conheci uma graça que poderia me libertar do velho homem para o novo homem, da velha criatura para a nova criatura. Eu comecei a acreditar que eu seria livre da prostituição e da pornografia naquele momento, pois a graça iria me libertar. Estava conhecendo algo que nunca tinha ouvido falar. O que mais me surpreendeu, eu não vi diferença alguma. Eu só fui na empolgação da emoção, achando que aquela graça me livraria. Só que aquela graça estava confundindo muito a minha mente na relação à lei. Que para mim ter alguma coisa, eu preciso fazer algo, porque ainda Deus não tinha me dado, pois Deus ainda estava me dando condenação, aonde que eu entendia que a graça seria para nutrir, mas acabei confundindo, pois mesmo assim eu comecei o quê? A me contaminar. E nesse período eu comecei a perceber que a graça onde eu estava poderia fazer qualquer coisa. Tudo eu poderia fazer, que Jesus me perdoava após o ato cometido, mas mesmo assim eu não conseguiria ser liberto. Jesus me perdoaria mesmo caindo e levantando todos os dias. Mesmo assim tive que fazer campanhas após campanhas e ainda eu não fui liberto.
Ainda eu fiquei naquele momento como decepcionado, porque me falaram tanto sobre uma graça que me ia me libertar, que me iria de transformar a minha vida do velho homem para o novo homem, da velha natureza para a nova natureza, mas mesmo assim continuei contaminado. Até que um dia, numa campanha de 21 dias, eu estava orando, pedindo a Deus a libertação da pornografia, e uma voz do Espírito Santo diz assim: ei, você está esperando o que aí? E eu fiquei assim parado naquele momento sem entender, e aquela voz diz novamente: ei, eu já te libertei há mais de 2000 anos naquela cruz. Para que você vai continuar a fazer na força do seu braço para ser livre da pornografia? Algo que você já foi liberto. O que você precisa é crer naquela morte lá na cruz. Então saia dessa vida de pedinte. Eu já te dei um banquete inteiro para você desfrutar na minha presença. E eu fiquei sem entender aquilo ali, fiquei paralisado, achando que esses anos que eu passei, eu estava fazendo tudo certo. Mesmo assim, naquele momento, eu fiquei em dúvida, achando que aquele espírito que estava falando comigo seria minha própria mente. Nesse mesmo instante, eu entendi que a graça que eu estava vivendo era uma graça rasa. Ela não fazia diferença daquela lei que eu estava fazendo parte. Aí sim que a minha mente começou a ser transformada. Aí sim que eu comecei a ficar o quê? Limpo. A cada dia mais que eu começava a estudar a palavra ela me renovava a cada dia por uma graça transformadora. Então, a verdadeira graça, ela já me transformou, ela já pagou os meus pecados, ela já me livrou de toda dor, de toda rejeição, de toda religiosidade, de toda escravidão do pecado, ou seja, zero dívidas. E a cada dia que passava, eu estava cada dia mais renovando a minha mente, ficando mais limpo. Eu não precisava mais depender de campanhas de 21 dias, eu não precisava mais depender de campanhas de jejum e oração, pois tudo já foi liberado para mim há mais de 2000 anos atrás. Eu precisava o quê? Renovar. Eu precisava o quê? Ser liberto da religiosidade que me deixava cego a cada dia mais. O que diz lá em Romanos 6:23? Diz: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Ou seja, eu precisei nascer de novo. Eu só consegui ser liberto da pornografia depois que eu descobri a minha identidade, depois que eu descobri o meu propósito de vida, de onde eu vim, o que eu vim fazer aqui nessa terra e para onde eu vou. Só assim eu fui liberto de toda a prostituição, de toda pornografia que estava sobre a minha vida. Mas foi preciso fazer o quê? Um esforço de vida para me mudar o quê? A minha mente. Mas a única coisa ainda que faltava era eu libertar da religiosidade. Esse período que eu passei caminhando na igreja foi construindo algo dentro de mim que me afastava de Jesus, me afastava do Pai.
pois a religiosidade começou a tomar conta do meu coração e da minha mente. Ela foi contaminando a cada dia mais pelo tempo que iria passando. Na época da minha infância, eu fui moldado pelos meus amigos, pelo ambiente onde que eu estava. Depois, eu fui contaminado pela palavra que eu recebia daqueles pastores, daqueles mestres. Eu fui moldado novamente no ambiente que eu estava. Então, para mim limpar todos os dias, eu tive que fazer o quê? Ler a palavra e acreditar que a minha mente já era renovada. Eu que tinha contaminado ela. Daí em diante, o que foi mais difícil é libertar da religiosidade. Uma coisa é libertar da pornografia, porque eu comecei a criar isso quando eu era jovem. A outra coisa é você libertar da religiosidade. Ensinos de pais, avós, desde lá de trás até chegar aqui hoje, não foi fácil libertar da religiosidade. Mas mesmo assim, eu não desanimei. Aquele mesmo Espírito que me avisou naquela oração o que eu estava fazendo ali, pois já estava liberado naquela cruz, que era para mim sair da vida de pedinte e viver algo sobrenatural de um banquete, eu comecei a renovar também na religiosidade. Eu comecei a estudar tudo aquilo que eu tinha aprendido lá atrás. Desde então, eu comecei a renovar e comecei a encher novamente mais do Espírito, tirando toda a contaminação que estava dentro de mim. E cada dia mais eu ficava mais limpo. E a palavra que já me libertou, ela já estava me preenchendo cada dia mais. E não parava, pois eu buscava cada dia mais conhecimento para ser liberto daquela religiosidade. Então já tem 7 anos que eu sou liberto da prostituição. Isso não me domina mais. Quando a minha mente tenta me jogar algum pensamento para a minha carne, dando aquele sentimento, ou de arrepio, ou de vontade de alguma coisa, naquela mesma hora eu lembro daquela graça que me empoderou há mais de 2000 anos atrás. Naquele mesmo momento eu repreendo a minha mente para ela esquecer aquele pensamento. Então, cada dia que passa, eu vou educando a minha mente a avançar e ter mudança a cada dia que passa. Hoje eu sou uma nova criatura porque eu aceitei nascer de novo. Nós só conseguimos caminhar, crescer e ser educado aqui, na mente, quando nós fazemos o quê? Um esforço. Eu estou fazendo um esforço de quê? De renovar cada dia mais, de encher da palavra. Esse esforço que me traz o quê? Renovação. Que me faz o quê? Ter mudança de mente. Então eu preciso cada dia mais entender que a palavra ela tem que ser gerada cada dia mais no meu coração. E que minha mente cada dia mais tem que entender que eu domino ela, porque ela não pode me dominar. Eu que vou dominar a minha mente. E o que diz lá em 1 Coríntios 5, de 7 a 8? Lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato sem fermento, pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascual, foi imolado. Por isso celebramos a festa não como um velho fermento, nem com o fermento da maldade e da malícia, e sim com os ázimos da sinceridade e da verdade. Veja que no Antigo Testamento não tem essa experiência de nova criatura.
do homem nascer de novo. Isso é a nova aliança. Tudo já foi feito por você naquela cruz do Calvário. Então, para isso, se alimenta da palavra todos os dias. Você alimentando da palavra todos os dias, você vai saber nessa hora o que fazer, pois a palavra está na sua mente e no seu coração. Então, qualquer contaminação que cair aqui novamente, você vai estar aqui guardado pela palavra, que a sua mente ela não te domina mais. Eu sei que a carne ela é fraca. Então, a palavra diz bem claro, vigiai e orai. Então, você tem que vigiar. Sabemos que a cada dia que passa, o mundo não está fácil, mas é você que vai determinar quem que vai vencer em sua vida. Ou o diabo que vai encher você novamente, ou o próprio Espírito Santo que vai te continuar preenchendo com a palavra. Pois não é o diabo que está forçando a isso, pois vem do que? Dentro de nós, da nossa mente, essa tentação. Então, que essa palavra venha transformar a sua vida como transformou a minha vida. E que Deus te abençoe. Amém?